E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um aulão de História. Eu sou o professor Osmael Oliveira e estamos aqui no nosso segundo momento, né? Já tivemos uma aula anterior, está disponível no canal aqui da Sétima Direc, Santa Cruz. E vamos aí, firmes e fortes, seguindo esse projeto, né? Construindo cada vez mais o conhecimento. E vamos lá, certo? Eu vou seguir a mesma metodologia da aula anterior, tá bom? Eu selecionei algumas questões entre História Geral e História do Brasil das provas passadas, 2007 de 2017 para cá, ok? Então, vamos começar. Bom, então, eu acabei esquecendo de colocar o número da questão, mas é 2017. Temos que observar aí duas fotografias, né? Figura 1 e a figura 2. Tem duas personalidades históricas aí dos Estados Unidos, né? Martin Luther King e a Rosa Parks, tá? Vamos falar um pouco sobre eles daqui a pouco. Bom, esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar, letra A, o impacto do medo da corrida armamentista, letra B, a democratização do acesso à escola pública, letra C, o preconceito de gênero no transporte coletivo, D, deflagração do movimento por igualdade civil, ou E, eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. Bom, então, antes da gente selecionar a opção correta, vamos falar um pouco sobre o contexto dessas fotografias, dessas pessoas, certo? Vamos lá, então. Antes de tudo, é importante, né, entender que a questão está falando sobre, né, o racismo, né, a segregação racial que existia nos Estados Unidos, né, em que isso ficou muito forte, principalmente após a Guerra de Secessão, né, no século XIX ainda, em 1865, né, os estados do Norte e os estados do Sul entraram em guerra, né. A pauta principal era a questão da escravidão, né, enquanto os estados norte-americanos do Sul adotavam a mão de obra escrava, né, a mão de obra escrava negra, né, o Norte, né, já tinha, não adotava esse tipo de sistema. Eles lá trabalhavam com o sistema, né, de trabalho livre, assalariado, e começou a ter vários conflitos entre, né, grandes proprietários de terra e grandes escravistas, no sentido de como seria a expansão, né, das novas terras dos Estados Unidos. Teria mão de obra escrava ou mão de obra livre? Então, os estados do Sul resolveram se separar, né, dos Estados Unidos, e aí começou uma guerra, né? Na época o presidente era Abraham Lincoln, né? E foi uma guerra muito sangrenta, né? Das primeiras guerras com mais de milhares de mortes num único território. E quando essa guerra terminou, né, com a vitória dos nortistas, aliás, nortista fica muito brasileirado, com a vitória dos Estados do Norte, né, e a unificação, mais uma vez, aí do Sul com o Norte, a partir já de 1870, né, começou a ter algumas leis, né, principalmente no Sul, né? Vejam, se aqueles negros estavam libertos, então uma elite branca começou a questionar, não, nós não vamos dividir os mesmos espaços, né, que essas pessoas. Então o discurso ainda supremacista branco prevalecia, né, de que raças brancas eram superiores, e a visão mesmo de enxergar aquelas pessoas como, digamos, ontem eram escravos e hoje eram cidadãos. Então muita gente não aceitava isso, né, uma elite branca aí que não aceitava essa mudança, né, na legislação norte-americana. Então começou-se a criar, né, leis segregacionistas nos estados do Sul, né? Então quer dizer, essas leis foram apelidadas de Jim Crow, né? Então, após a Guerra de Secessão, vamos reconstruir o país de que forma? Então, a escravidão tinha sido abolida, né, desde 1865, mas como ficaria então essas questões, né, de cidadania em alguns estados norte-americanos? Então foram criadas algumas leis chamadas leis Jim Crow, né? Esse termo Jim Crow, como explica o historiador Leandro Carnal, ele nasceu de uma música popular e se referia a toda lei, né, que foram várias leis, tá, gente,
que seguisse o princípio de separados mas iguais, estabelecendo o afastamento entre negros e brancos nos trens, estações ferroviárias, cais, hotéis, barbearias, restaurantes, teatros, entre outros. Então, separados mas iguais. Então, quer dizer, era uma ideia de que, vamos separar aqui negros e brancos, mas não quer dizer que a gente seja superior, né? Somos todos iguais, mas vamos separar. Era bastante irônico isso aí, né? Muito bem, então, essa era a realidade, né? Então, no final do século XIX, começo do século XX, até metade, até os anos 60, os anos 70, ainda havia muita segregação, né, racial. Escolas só para negros, escolas só para brancos, banheiros, bairros, enfim, né? Era o racismo institucionalizado aí como lei, né? Então, a figura, né, da mulher, né, de Rosa Parks, né? Seu nome era Rosa Louise Macaulay. Então, após ela se casar com o Raymond Parks, então ela passa a ser mais conhecida depois como Rosa Parks. Bem, o seu marido, né, ela se casou há 19 anos, e o seu marido fazia parte dessa associação aí, Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, que é a sigla, né, o nome em inglês fica na NAACP. Então, era uma organização justamente que lutava, né, a favor dos negros, dos direitos, né, para que acabasse essa desigualdade, essa segregação. Então, era uma organização aí em favor dos direitos dos negros, né? E desde a infância, né, Rosa, ela tinha percebido, já desde criança, que havia algo errado, né? Ela, como uma negra, ela, mesmo sendo criança, ela percebia algo estranho. Quer dizer, ela não podia pegar o ônibus escolar para poder ir para a sua escola, né? Porque o ônibus só era para os brancos, para os alunos brancos, né? Então ela ficava aqui naquela sua cabeça ali ainda infantil, né? Achando estranho aquilo, né? Por que eu não posso? Porque eu tenho que ir a pé, né? Então, após seu casamento, né, ela se engaja ainda mais na luta, né? Ela vai se tornar uma militante, aí junto com seu marido, com Raymond Parks, na luta, né, pela cidadania dos negros nos Estados Unidos, lá no estado do Alabama, né? E ocorre o caso, né, bastante conhecido, que em 1955, né, nessa época ela trabalhava como costureira, ela também era secretária da associação aí, e como era lei, né, caso entrasse um branco no ônibus e não tivesse mais lugar, um negro deveria se levantar e dar o seu lugar para o branco, né? Então o motorista se levantou, parou o ônibus e pediu para que ela se retirasse do seu lugar que ela estava sentada, para dar lugar, né, a um branco. E ela se recusou, né? Então ele chamou a polícia, né? Ela foi presa. Então ela praticou aquilo que ficou conhecido como desobediência civil, né? Uma forma de protesto pacífico em que consistia em você não acatar, não obedecer aquelas leis, né, consideradas impróprias, consideradas uma lei que beneficiava poucos, né? E nessa luta, né, que ela se opôs a ceder o seu lugar para dar a um branco, dar o lugar a um branco, então surge também a figura de Martin Luther King, né, que ele lutou também, ele se engajou na luta, né? Ele já estava também nessa batalha aí em favor dos negros, e após esse episódio que repercutiu, né, em vários jornais, ficou muito repercutido, ela pagou a fiança depois, né? E Martin vai se tornar um símbolo, né? O símbolo da desobediência civil na luta em favor da cidadania dos negros, né? Da igualdade civil aí nos Estados Unidos. Então é interessante, gente, também que depois desse episódio, né, aí começou a ter muitas organizações, vários negros fizeram um boicote, né, às empresas de ônibus, passaram a andar a pé, quem tinha automóvel pegava os amigos no carro, dava carona, enfim, se ajudavam para boicotar essas empresas, né, em protesto contra essas leis, né, segregacionistas. E as empresas começaram a perceber que aquilo estava dando prejuízo, né, para elas, e um ano depois, de 56, já foi, né, foi anulada essa lei de segregação de ônibus, e passou a poder as pessoas poderem, os negros, circularem livremente e sentar nos seus lugares, né, no ano de 1956. Claro que havia várias outras barreiras ainda, né, questões
de voto principalmente, né? Locais que não podiam ser frequentados, como eu falei, banheiros, escolas. Então foi uma luta que um simples ato de não aceitar se levantar de uma cadeira de um ônibus, né, de uma poltrona, repercutiu aí o país afora, né? E eu quero sugerir para vocês esses dois filmes, né? Esse primeiro, que é basicamente focado na biografia de Rosa Parks, né? Que o nome do filme é A História de Rosa Parks. Ele foi feito especialmente para a TV norte-americana, que vai contar a trajetória desde a infância, o casamento, né? E, obviamente, o grande episódio da 1955. E esse que é mais recente, 2014, Selma, né? Que vai focar principalmente na luta de Martin Luther King, né? Em favor do direito civil, né? Nas eleições dos negros. Né? O nome do filme é Selma, devido à cidade de Selma, que eles fazem uma grande caminhada, né? De Selma até a capital do Alabama, em protesto, né, para que da igualdade dos direitos aí nos Estados Unidos. Então, gente, vamos voltar para a questão, né? Eu acho que deu para esclarecer bastante. Tem outro filme que eu esqueci de colocar o cartaz aí, que é maravilhoso o filme, que eu acho que o nome é Estrelas Além do Tempo, certo? Ele aborda tantas questões do negro nos Estados Unidos, como também o papel, né, da mulher na ciência e a questão da corrida espacial da Guerra Fria, né, as disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética na tecnologia, na ciência aí, astronômica, né, para ver quem saía primeiro nas pesquisas aí no espaço, né? Então, eu recomendo muito esse filme, tá? Estrelas Além do Tempo. Deve ser esse o nome, se eu não estiver enganado. A história de 3 mulheres negras, 3 cientistas, né, que se destacam nas pesquisas aí no contexto da Guerra Fria. Tá? Eu não lembro os nomes detalhados agora, mas vocês podem pesquisar aí que é fácil de encontrar. Certo? Ok, então vamos para a questão, né? Bom, então, o que é que simboliza, né? Aquela foto daquele museu, né? Um ônibus no museu, né? Se tornou um simples ônibus se tornou um símbolo, né? Ali, junto com a foto de Rosa e Martin. Bom, letra D, né, obviamente, simbolizando ali o que? A deflagração do movimento por igualdade civil, né? Era esse o contexto, né? Então aquele ônibus acabou se tornando o ônibus em que ela se negou, uma mulher negra, né, da década de 50 nos Estados Unidos, em que ela era todo o alvo de preconceito, ela era, e ela se negou aquilo. Então, a letra A, o impacto do meio da corrida armamentista, não, apesar do contexto ser a Guerra Fria, não, a questão aqui, as fotos, não está nada envolvendo de corrida de armamentos entre Estados Unidos e União Soviética, né? Democratização do acesso à escola pública, não, né? Não era um ônibus escolar, né? A gente não está falando sobre isso. Preconceito de gênero, muita gente poderia até marcar esse, né? Mas se a gente lembrar da questão das leis, né? As leis segregacionistas, né? Que era especificamente pela questão da cor, né? Era o racismo, então a letra C está descartada, né? Era simbolizando justamente o que? A letra D, o movimento aí que se tornou, né? Se espalhou pelo país de lutas, né? Por direitos iguais, por igualdade civil, né? Na cidadania. E a letra E também não está de acordo, né? Rebeldia, comportamento juvenil não tem a ver com o que a gente está discutindo, né? Não era questão só de se rebelar, não era uma questão aí de consciência, era uma questão de resistência, né? De exigir mudanças no direito da cidadania aí. Ok? Então vamos para a próxima questão. Muito bem, questão 51, 2017, né? Isso é da prova branca, tá, gente? Que às vezes eu esqueço que tem a mistura das questões. Eu digo questão tá, mas pode ser outro número em outra prova, né? Vamos lá, história geral ainda. No Império Africano do Mali, no século XIV, Tombouctou foi centro de um comércio internacional onde tudo era negociado: sal, escravos, marfim, etc. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia, matemática, além de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombouctou pode ser percebida por meio de um velho provérbio: o sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombouctou. Uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era o isolamento geográfico do Saara Ocidental, a exploração intensiva de recursos naturais,
posição relativa nas redes de circulação, tráfico transatlântico de mão de obra servil, competição econômica dos reinos da região. Vamos falar um pouco sobre essa cidade, esse reino, então, né, para a gente contextualizar a nossa questão. Bom, gente, então o Império do Mali, né, ele se insere aí no contexto dos grandes reinos, né, que houveram na África Ocidental, né, no continente africano entre os séculos 12 e 16. Tá? Então existia o reino de Gana, né, e parte dos povos do reino de Gana, após o enfraquecimento do reino, eles se rebelaram e fundaram o reino do Mali, né, no século 13. O soberano do reino do Mali, ele recebia o título de Mansa. Né? Então, a principal, né, atividade desse reino era o comércio. Né? Ele era muito conhecido pelo forte comércio que existia entre as rotas, né, as rotas chamadas rotas transsaarianas, que envolvia o comércio, né, entre as cidades próximas ao deserto do Saara. Então, os principais produtos eram o sal, o ouro, cobre, marfim, tecidos e nós de cola. Né? Dentre as cidades principais desse reino, nós tínhamos Guiné, Gao e Tombouctou, que é a cidade que a gente leu no enunciado, não é isso? Houve um viajante, né, que ele nasceu no Marrocos entre o século XIII, se eu não me engano, e esse viajante, chamado Ibn Battuta, ele visitou o Império do Mali no seu apogeu, e ele escreveu, né, relatos sobre o que ele viu naquele lugar, né? Semelhante ao que Heródoto fez, né, o historiador grego. No caso, era um viajante que anotava em seu diário, né, curiosidades, coisas que impressionavam ele. E ele passou 6 meses na cidade de Tombouctou. E ele destacou primeiramente, né, a riqueza comercial da cidade, né, o ouro do Império do Mali, tinha muito ouro, inclusive a religião, né, do Império do Mali era principalmente o islamismo. Essa parte da África Ocidental, ela teve muita presença islâmica, né, com a expansão, desde quando Maomé fundou lá na Península Arábica, que o norte da África foi bastante foi espalhado, né, o islamismo. Então a cultura muçulmana era muito forte nesses lugares, e ele destacou que a questão cultural, né, inclusive ele fala nas escolas muçulmanas que existiam lá, né, as escolas que foram fundadas em Tombouctou. Então, um exemplo dessa fotografia aí, ó, é a mesquita de Sankoré, né, que junto com mais 2 lugares, né, com mais 2 centros de estudo, atualmente elas formam a Universidade de Tombouctou, né. Inclusive a Unesco, né, declarou, desde 2013, declarou que era preciso restaurar, né, aquele lugar, os arquivos, porque aquele era um patrimônio cultural da humanidade. Né? Então a Unesco estava com um projeto de restauração, de preservação dessas mesquitas, né, dessa Universidade de Tombouctou. Então essa daí da foto é a mesquita de Sankoré, né, em que existiam vários estudos, né, tanto estudos religiosos, né, estudos muçulmanos, com o Corão e tal, mas também estudos no geral, de ciência, né, de língua. Existia uma biblioteca, gente, enorme, né, nessas mesquitas, com vários livros, inclusive foram feitas traduções, né, de obras gregas. Tá? Depois da grande biblioteca de Alexandria, né, que existia no Egito, que foi destruída por um incêndio, essa era a maior biblioteca, né, da época que existia no continente africano. Então, as madraças, né, que eram as escolas árabes, no caso as escolas muçulmanas, foram muito importantes no sentido de difusão, né, de centros de estudo. E o exemplo aí é a mesquita de Sankoré. Né? Bom, então tem esse mapa aí para a gente situar, né, a cidade de Tombouctou está ali nessa região marrom, do lado direito. Esse era o Império do Mali. Há outras cidades que a gente viu, né, o Gao, Djenné, e lá estava Tombouctou. Né? Muito bem. Então, qual seria a explicação para esse dinamismo, né, dinamismo histórico da cidade, sua importância? É a letra C, né, a posição relativa nas redes de circulação. Então, ela estava situada num ponto muito estratégico de passagem, de circulação de
de pessoas e mercadorias, né? Era muito importante, né? Tombuctu até hoje ela não tem o seu apogeu que ela teve, né? No século XIII, século XIV, mas ainda é uma cidade muito importante, né? Para o Mali, né? Para o país atual, certo? Muito bem. Eu estava analisando aqui elas estão, todas estão, A, B, D e E estão totalmente coerentes, né? Isolamento geográfico não tem nada a ver, né? Ela não estava isolada geograficamente, ela estava justamente no ponto de circulação entre as principais cidades e de outros reinos, né? Tráfico transatlântico, não existia esse tráfico entre os oceanos ainda aí nessa época, né? O tráfico transatlântico vai existir, né? Alguns anos depois, alguns séculos depois, na verdade, né? Depois que a presença portuguesa no continente, né? E competição econômica não, né? O Mali ele tinha predominância econômica na sua região, né? Ele não tinha essa competição com os reinos da região, não, ok? Então a letra C é correta, né? Talvez seja um tema que, né? Talvez você não tenha dado tanta atenção no livro didático de vocês, tá? Mas a história da África, né? Desde 2013 é lei, né? Uma lei que valoriza, né, que é obrigatório nos currículos, né, tanto das escolas do ensino básico, né, como do superior, que tenha, né, a história da África, a história da cultura africana nos cursos de ensino médio, ensino fundamental, curso de história, enfim. É uma lei, né, muito importante, porque antes só valorizava mais uma visão eurocêntrica, uma visão da história europeia, né, enquanto que nós brasileiros temos uma ligação muito forte com a África e isso não era valorizado. Então, preste atenção para isso, né? Muito importante estudar a história africana, né, e a cultura africana no Brasil também. Certo, gente? Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês podem comentar aí no vídeo, tá? Deixar uma pergunta, um comentário, o que quiser aí que eu respondo para vocês. Vamos lá, questão 54, 2017. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a modernização da educação escolar, letra B, atualização da disciplina moral cristã, letra C, a divulgação de costumes aristocráticos, letra D, socialização do conhecimento científico, ou letra E, universalização do princípio da igualdade civil. Então temos aí dois temas importantes, né? O iluminismo e também a Revolução Francesa, né? Então vamos dar uma lembradinha que uma das primeiras coisas que vão ocorrer, né, no início da Revolução Francesa é justamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que era um documento, não é isso? Que dizia basicamente, né, o que era o direito de todo ser humano, né? Embora tivesse as contradições, né? Depois a gente fala sobre isso. Mas dizia o seguinte, ó, todo mundo que nasce, né, todo homem principalmente, tem esses direitos, né? Então, no momento, né, no contexto em que a França se encontrava ainda nos moldes do antigo regime, né, em que havia privilégios demais para alguns grupos sociais e exploração e, né, falta de participação política de outros grupos, como a burguesia. Então, esse documento era como um documento-chave, né, para a liberdade e simbolizando o pensamento burguês da época, né, do final do século XVIII. Vamos ver um exemplo, né, o artigo 1º e o artigo 2º desse documento. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis, quase não sai, do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então, nós observamos aí claramente, né,
a princípios do iluminismo, né? A filosofia iluminista que pregava a liberdade, a igualdade, né? O direito à propriedade privada. Então, o iluminismo marcou aí né, o nascimento do liberalismo, né, na Europa, e dá para ver aí nesse documento a questão que ele fala sobre os homens nascerem livres e iguais, né? Vale lembrar que, por exemplo, os grupos sociais como a nobreza, né, e o clero, né, tinham muitos privilégios, não pagavam os impostos, né? Eles tinham um status social, né, o alto clero e a nobreza, um status social, as roupas deles tinham uma definição de ser de superioridade, né, no caso de status social, enquanto que o terceiro estado, que a gente pode chamar que era a burguesia, né, os empresários, os comerciantes e os trabalhadores, no geral, trabalhadores urbanos, camponeses, eram o terceiro estado e eram 98% da população francesa do final do século XVIII, né? E tinham pouquíssima participação política, pagavam muitos impostos, né? E juntando a crise francesa, né, a crise que aumentou os preços dos alimentos, aumentou a fome, tudo isso vai gerar um ambiente, né, em que, como se imagina aí um ambiente cheio de pólvora, né, e de repente alguém solta um fósforo. Então era a França no final do século XVIII, né, o contexto aí da burguesia liderando esse movimento aí que nós conhecemos como Revolução Francesa. Antes de ir para a questão, vamos só lembrar, né? A Revolução Francesa ela iniciou em 1789, né? Isso praticamente durou 10 anos, até 1799, e foi um evento tão importante para a história que ela oficialmente ela marca o fim da Idade Moderna, né? na divisão tradicional da história, ela marca o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, né? De tão importante, foi um evento que impactou o mundo, né? Basicamente, o que foi a Revolução Francesa? Foi uma revolução em que mudou, né, drasticamente o governo francês, a sociedade, no sentido de que, enquanto a França era uma monarquia, né, durante o processo da Revolução, o rei vai ter que obedecer a uma Constituição, né, o rei ele vai ser aprovado uma Constituição pela burguesia, pelo terceiro Estado, o rei é obrigado a obedecer, então a França deixa de ser absolutista. Depois, eles vão guilhotinar o rei, né? O rei vai perder a cabeça, literalmente, e vão proclamar uma república francesa. Então, muda a forma de governo, de monarquia para república, né? E, na última fase da Revolução Francesa, o setor mais radical, né, da burguesia, né, os jacobinos, eles tomam o poder, né, e passam a governar a França num momento chamado como a fase do terror, né, em que qualquer pessoa que fosse pelo menos suspeita de ser uma traidora da revolução da nação, né, ela era guilhotinada, né? A gente deve lembrar aí de alguns nomes como Robespierre, né, que ele vai guilhotinar pessoas que nem sequer bastava ter uma suspeita, nem fosse comprovado que ela realmente tivesse divergindo dos ideais jacobinos, né, mas já era guilhotinado. Então, o impacto foi tão forte da Revolução que vai influenciar muitos outros movimentos, mundo afora, né? Inclusive, as lutas de independência na América, né? O Iluminismo e a Revolução Francesa vão dar um grande impulso, né, a essas ondas de independência na América Latina. No Brasil, nós vamos ter também uma influência da Revolução Francesa, né, na Conjuração Baiana, lá em Salvador, em 1798. Então tem também a influência aí, porque quando saem as ideias de que um governo absolutista foi derrubado, né, por ideias de liberdade econômica, liberdade na política, né, igualdade perante todos, então isso vai causar, né, um impacto muito forte e vai amedrontar também muita gente das aristocracias de outros lugares, né. A Europa mesmo, muitos reis se tremiam de medo de que seus países também fizessem uma revolução semelhante. Não é à toa que vão se juntar os países, né, alguns países absolutistas, para lutar contra a França, o exército externo contra o exército francês. É um conteúdo bem complexo, é um conteúdo, né, bem extenso, na verdade, também, mas que
a gente pode retomar em outra aula até depois, porque é muito importante, por exemplo, as noções de direita e esquerda, né? Tem origem na Revolução Francesa, né? Ah, muita coisa vai mudar também no sentido dos espaços. Espaços antes que eram considerados somente da nobreza, muitos populares vão, né, tomar esses espaços para si também, roupas, né? Por exemplo, os sans-culottes, né? Sans-culottes eram aqueles que não tinham culotte, que era uma roupa própria da nobreza, né? Tipo uma calça. E tudo isso vai ter um impacto, né, nas mudanças sociais da França. Sem falar nas questões políticas também, né? Ok? Mas, para a nossa questão aqui, né, analisar esses artigos e falar um pouco do contexto, né, da Revolução Francesa, que iniciou em 1789, né? Vale lembrar que o símbolo do início da Revolução Francesa é a queda da Bastilha, né? A, a queda, a tomada, né, da Bastilha, que foi, na verdade, a Bastilha era uma prisão, né? Que, na verdade, ela nem funcionava mais como prisão, né, lá no 14 de julho de 1789, mas como ela simbolizava o poder real, né, o poder absolutista, porque os prisioneiros, né, que o rei condenasse ia para essa prisão antes. Então os populares, quando souberam que o terceiro, né, que a burguesia, que os deputados lá na Assembleia estavam com o rei, se revoltaram e se trancaram num salão, né, do palácio e declararam uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, para elaborar uma Constituição. Então a notícia se espalhou por Paris e muitas pessoas pegaram em armas, né, e foram até a Bastilha, invadiram a Bastilha, dizendo que a partir dali o povo estava apoiando, né, aquela revolução. Depois se espalha também para a zona rural, né, para o campo. Enfim, foi uma senhora revolução, né? Mas vamos para a questão agora. Então, relacionando aquele texto, a concepção do pensamento tem como uma de suas bases o quê? A letra E, né? A universalização do princípio da igualdade civil. A defesa maior, no caso ali, quando falava em igualdade, liberdade, né, era justamente para que os direitos, né, não se restringissem à nobreza, né, ao clero, mas uma igualdade civil para todos, né. Modernização da educação escolar até faz sentido, né, mas na questão em si aqui a gente não está falando sobre isso, porque, veja, os iluministas, né, concordavam que modernizasse, né, a educação escolar, que separasse do ensino religioso e tal, mas não é o caso agora que a gente está falando, né? Falando especificamente do documento, né, da Declaração dos Direitos. A atualização da disciplina moral cristã, nada a ver, né? Inclusive a igreja, a Revolução Francesa rompeu totalmente com a Igreja Católica, né, que o clero apoiava, era contra, né, a Revolução. Divulgação de costumes aristocráticos. O próprio texto que a gente acabou de ler derruba isso, né? Não está divulgando nenhum costume da nobreza, né? De uma aristocracia. Pelo contrário, está falando de uma ampliação dos direitos, né? Socialização do conhecimento científico, né? Também é uma questão iluminista, né? Inclusive a enciclopédia surgiu como iluminismo, né? A ideia de resumir temáticas científicas para a população ter acesso, mas não é o caso aqui da questão. Então a letra E é a correta, né? Muito bem. E eu falei das contradições, né? Aí passou sem falar. Porque assim, a gente fala de uma igualdade para todos, mas na prática não foi bem assim, né? Por exemplo, muitas colônias que tinham escravidão, né, francesa, não libertaram seus escravos. Ué, não é liberdade? Então por que não libertaram os escravos? Só depois, na fase radical, é que vai ter a libertação dos escravos, né? Mulheres, né? Mulheres tinham pouquíssima participação, né? Elas eram impedidas de participar de questões políticas, né? De votar, inclusive. Então, quando eu falo das contradições, é isso. Falo liberdade, igualdade, mas na prática essa liberdade e igualdade às vezes ficava restrita a um grupo social, né? Homens, né? Livres. Então, tem essas contradições e muitas outras, tá? Mas a gente fica atento sobre isso. Vamos lá, questão 58 de 2018, né? A prova azul. Vamos lá. Essa é bem importante. A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e do ódio. A democracia que eles querem é para liquidar com a Petrobras, é a democracia dos monopólios, nacionais e internacionais.
a democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda ontem, eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo. Quando o povo livremente vem para as praças que são do povo, para as ruas que são do povo. Como eu disse na aula passada, sempre leio as referências, tá? Então, ó, isso é um artigo, né, um trecho de um artigo da revista de História, o discurso de João Goulart, né, no comício da Central do Brasil. Então já dá para ter uma ideia. Se você não tivesse entendido muita coisa ainda, só com essa referência dá para entender, João Goulart, presidente do Brasil, né, o último presidente antes da ditadura civil-militar, né? Então dá para já ligar alguns pontos. Ele está falando aí, ó, de eles pretendem. Então ele está falando para um público, né? E está se referindo que certos grupos estão atacando e ele está dizendo que eles querem o quê? A intolerância, o ódio, né? Eles querem acabar com as riquezas nacionais. Então vamos falar sobre isso. A questão, né? Em um momento de radicalização política, a retórica no discurso do presidente João Goulart, proferido no comício da Central do Brasil, buscava justificar a necessidade de conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites, impedir a ingerência externa para garantir a conservação de direitos, regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição, aprovar os projetos reformistas para atender à mobilização dos setores trabalhistas, incrementar o processo de desestatização para diminuir a pressão da opinião pública. Então, esse discurso que ele falou ali está conectado com qual dessas alternativas, qual o contexto que ele está querendo justificar com aquele discurso, né? Então vamos falar um pouco sobre João Goulart. Essa fotografia aí, ó, né, é justamente a fotografia daquele momento que a gente acabou de ler, do discurso dele na Central do Brasil, né, junto com a sua esposa, a primeira-dama, Maria Tereza Goulart, certo? Então, tá aí ele discursando no comício, né, para mais de 300 mil pessoas lá no Rio de Janeiro. Vamos lá então, vamos entender, né? O governo de Jango, que era o apelido dele, né, João Goulart, ele, na verdade, está conectado com a questão da renúncia do ex-presidente, né, o Jânio Quadros, que só governou 7 meses. Ele era o vice-presidente, né, de Jânio Quadros, o famoso presidente da campanha da Varre, Varre, Vassourinha, que ele jurava varrer a corrupção do Brasil, né? Esses discursos, né, que a gente pode até lembrar com hoje, né, o Brasil 2020, né? Alguns discursos bem longe da prática. Inclusive a campanha dele era uma vassoura, né? Tinha um jinglezinho que era uma vassourinha, ele varrendo. No comício o povo levava a vassoura para, tipo aquela vassoura da bruxa do 71 do Chaves, né? Aquela vassoura lá bem caricata. Sim, então ele, né, achando que renunciando ia ter uma comoção popular, que o povo ia pedir que ele voltasse. Não, né, o povo, valeu, né, valeu, irmão. Bom, e quando ele renunciou, o vice-presidente João Goulart estava numa missão diplomática, né, estava na China, e aí teve um problema, né? Por quê? Pela lei, né, na Constituição do Brasil, na época a válida era de 46, dizia que se, né, o presidente deixa de ser presidente, né, seja por morte, por renúncia, quem deve assumir é o vice-presidente. Mas, né, muitos setores da sociedade, né, grandes empresários, o pessoal da UDN, que era a União Democrática Nacional, partido de oposição, né, desde o segundo governo Vargas, a UDN era uma forte oposição, né, era um partido que era contrário ao Partido Trabalhista Brasileiro, né, que era o PTB, que era o de Getúlio Vargas, né, e o de João Goulart também. E eles eram alinhados, né, a alguns apoiadores, a muitos empresários, né, à elite brasileira, aos Estados Unidos. Então, eles já tinham tentado, inclusive, né, tomar o poder em outros momentos, né, fazer um golpe, né. E o que aconteceu? Eles queriam, né,
eles não queriam, na verdade, que João Goulart fosse o presidente. Ó, o que é que eles diziam? Já que ele está na China, ele está com alguma ligação aí com o comunismo, ó, né? Ele está aí mexendo aí, banda de comunista, né? Lembra 2020 um pouco, né? 2018. Bom, e fizeram, né? Queriam fazer um golpe, realmente um golpe, até militar, para que ele não assumisse a presidência. Então, o que aconteceu? Vários setores, né, políticos passaram a se articular para que houvesse o cumprimento da lei, para que João Goulart, quando voltasse para o Brasil, ele assumisse a presidência. Então, a campanha da legalidade, como ficou conhecido esse movimento, né, que foi liderado por Leonel Brizola, na época era governador do Rio Grande do Sul, né, ele assumiu essa campanha, né, ele articulou com vários outros políticos e disse, não, ele vai assumir sim, né, tá na lei, vamos cumprir a legalidade. Então, campanha da legalidade. Gente, o momento foi muito tenso, né, em 61. Tiveram 2 semanas tensas demais, que quase eclodiu uma guerra civil no Brasil, tá? Então, Leonel Brizola chegou a pegar em arma, né, junto com o apoio de uma parte do exército, para defender realmente, né, a volta de Leonel Brizola. Quase explodia, né, realmente uma guerra, né, entre os setores a favor de João Goulart e os que eram a favor de dar o golpe, né, principalmente a UDN. Bom, o que aconteceu? Os políticos se articularam para fazer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos evitar isso, vamos nos acalmar os ânimos, né, e vamos fazer o seguinte, João Goulart volta, porém ele tem que aceitar o sistema parlamentarista. Ou seja, João Goulart ia ser o presidente do Brasil, porém ele não seria o chefe de governo, porque no parlamentarismo, no sistema parlamentarismo, quem governa é o chefe de governo, é o primeiro-ministro, e o presidente ele é o chefe de Estado, né? Ele perde muita força como é no sistema presidencialista, que ele é, por exemplo, no sistema presidencialista, o presidente ele é o chefe de governo e o chefe de Estado. Ele é os dois, né? Ele é tanto o que representa como o que governa. No parlamentarismo, é o primeiro-ministro que governa, basicamente, né? O presidente fica mais representativo, ele perde muita força. Bom, mas aí, né, foi nesse contexto que João Goulart veio para o Brasil, né? Lá no Uruguai, Tancredo Neves, né, foi levar a proposta para ele, ele aceitou, né? E no dia 7 de setembro de 61 ele tomou posse como presidente do Brasil, porém ele era um presidente no parlamentarismo, né? Então o primeiro-ministro ele nomeou foi Tancredo Neves, né? Um político aí que teve uma grande carreira, né, na política do Brasil, inclusive, né, ele foi eleito presidente já nos anos 80, mas morreu antes de assumir já. Ele, no caso, ele ia ser o primeiro presidente após a ditadura militar, né? Mas isso a gente pode falar disso depois. Bom, gente, então, João Goulart, então, assume a presidência do Brasil no contexto aí inédito, né? O Brasil sendo com um sistema parlamentarista, certo? Na década de 60, né, o mundo vivia, né, o contexto da Guerra Fria. Só para lembrar, a Guerra Fria foi aquele contexto do mundo bipolarizado, né? Os Estados Unidos, enquanto a grande potência capitalista, né, de um lado, e a União Soviética, né? Lembrando que a Rússia era a grande líder, né? A Rússia, desde a Revolução Russa, passou a se chamar junto com os países União Soviética, simbolizando o socialismo, né? Era a grande potência aí pós-Segunda Guerra Mundial. Então, houveram muitos conflitos, né, indiretos. O nome é Guerra Fria justamente por isso, porque não teve uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética, porém, houve muito alfinetado, muito embate indireto, né, muita corrida, disputa, como a disputa espacial, a disputa armamentista, né. Houveram guerras locais em países que teve o dedo dos Estados Unidos e também da União Soviética, como a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, né. Tiveram momentos muito perigosos, né, a tempo de ter uma terceira guerra mundial, como a crise dos mísseis em Cuba, né? O Cuba era aquele país pequenininho, né, socialista, do lado de um gigante capitalista, né? Bem, então lembrando isso, né, o contexto da Guerra Fria, João Goulart, ele tentou não se alinhar nem à União Soviética, nem
aos Estados Unidos, né? Ele tentou manter uma terceira via, embora muitas de suas práticas acabava, né, deixando os Estados Unidos bastante descontente. Então, por exemplo, né, João Goulart, por exemplo, ele regularizou a nacionalização de minas de ferro em Minas Gerais, né? Significa o quê? Que seria o próprio Estado brasileiro que iria ali, né, tomar de conta daquelas minas, e não empresas particulares, por exemplo, estrangeiras, né, para dar lucro para principalmente para os Estados Unidos, lá em Minas Gerais, no caso. E isso, né, sou péssimo, né, para os Estados Unidos, não gostou nada disso. E também, uma pior ainda, né, nessa questão de Guerra Fria, a lei de remessas de lucros, né, em que essa lei, basicamente, né, resumindo, ela obrigava somente ao envio, né, das empresas estrangeiras no Brasil, o envio de 10% de lucro para as empresas, para as matrizes, né, ou seja, ela limitava o lucro que seria retornado para os países de origem. Então, isso aí foi péssimo, né, para a relação aí do governo Jango, né, com os Estados Unidos. E lembrando que a oposição estava o tempo todo aí, né, martelando, né, principalmente a UDN, né, o partido aí que era mais alinhado, né, aos empresários, às elites, e aos Estados Unidos, que, né, isso aí eles tomavam nos jornais mesmo, era direto, críticas e mais críticas contra essas atitudes do governo Jango, tá? Bom, mas aí o sistema parlamentarista ele só durou até 1962, né? Até, na verdade, o comecinho de janeiro, porque desde que João Goulart assumiu, ele estava articulando para um momento voltar ao presidencialismo, para que ele tivesse mais, né, poder, como era o sistema brasileiro antes, né? Então ele propôs um plebiscito, né, ou seja, uma votação que as pessoas participassem, se elas queriam que continuasse o parlamentarismo. Elas iriam votar sim, né? Sim, eu quero continuar, ou não, eu quero que volte o presidencialismo. Então, tem até um cartaz aí, né? Ó, chegou a hora de dizer não. Esse é um cartaz da campanha de João Goulart, né? Favorável para que votasse não. Ou seja, para que acabasse com o parlamentarismo e o Brasil voltasse a ser presidencialista. E mais de 80% votou não, né? Então o Brasil voltou a ser um sistema presidencialista em 6 de janeiro de 1963. E aí nessa fase do governo, né? Nessa fase presidencialista, em que João Goulart de fato agora era também chefe de Estado, de governo de Estado, então a grande bandeira dele, do seu governo, foram as reformas de base. Né? A gente falou de tudo isso para chegar nesse momento. Foi a grande manchete, foi a grande bandeira do governo Jango, as reformas de base. Ou seja, seriam reformas profundas que ele queria fazer em vários setores brasileiros, né? No setor agrário, político, administrativo, bancário e educacional. Seu objetivo com essas reformas era justamente cumprir, né, com aquilo que ele seguia, que era o trabalhismo, né, desde quando ele foi ministro de Vargas, né, e que ele era favorável, né, às questões trabalhistas, para que, né, os trabalhadores tivessem seus direitos e tivessem um engajamento político, né. Então ele queria se aproximar das camadas populares através das reformas de base. Era uma de suas estratégias, também das camadas médias também, né, para que através disso ele pudesse atingir, né, o seu objetivo, todas essas camadas aí menos favoráveis. Mas, né, a gente pode pensar que teve um amplo apoio, mas não foi bem assim, né? O Brasil ficou muito polarizado, né? Olha, o legal da história é a gente perceber muitas semelhanças, né, muitas permanências do passado com o presente e tentar ter uma lição disso, né, para evitar cometer os mesmos erros e também a gente perceber que a história está sempre mudando, né? Não no sentido que o passado muda, mas que o nosso olhar do presente para o passado ele muda a partir de novas fontes, né? De novas descobertas. Então vejam, a população brasileira ficou muito dividida, né? Polarizada, os que eram favoráveis às reformas de base e os que eram contrários, né? Então, no governo Jango,
vai ter um fortalecimento muito grande dos movimentos sociais, né, dos movimentos organizados pelo Brasil. Então, muitos movimentos, principalmente o movimento estudantil, né, apoiava muito nessas reformas, né, para que houvesse, por exemplo, para combater o analfabetismo, que era muito forte nessa época no Brasil, né, era muito forte. O acesso à escola, principalmente nos interiores, né, era muito restrito. Então, o movimento estudantil, dentre outras pautas, né, queria, né, que ampliasse a alfabetização, né, para a população no geral. Nós tínhamos também grupos católicos, né, como a Juventude Operária Católica, o JOC, né, a Juventude, sim, a UNE era a União Nacional dos Estudantes, né, a JUC, que era, sim, a Juventude Universitária Católica, muitos trabalhadores urbanos, né, operários, como o Comando Geral dos Trabalhadores, né, que era uma organização de operários, e principalmente, gente, as ligas camponesas. É muito importante vocês saberem, né, dessas organizações rurais de trabalhadores, né, de agricultores, que lutavam para que os direitos trabalhistas chegassem também no campo, né, que houvesse sindicalização do agricultor, da agricultora, que houvesse reforma agrária, né? Isso era um ponto polêmico demais, né? Muito polêmico, né? No sentido de que, né, as terras, né, vários hectares no Brasil, até hoje é uma questão polêmica, né? Os movimentos, como por exemplo o movimento sem terra, né, que é muito criminalizado, né, pelo atual governo mesmo, né? Lança-se uma ideia, né, de terrorismo, de coisa que não existe, né? Então, esses eram os grupos favoráveis, né, que apoiavam, né, e que exigiam de Jango a sua postura diante essas propostas, mas tínhamos também os contrários, né, os grandes empresários, uma parte do alto clero, né, dos oficiais do exército, alguns institutos que eram mantidos com dinheiro de empresários brasileiros e também de estadunidenses, como o IBAD, né, o IPES. Esses institutos, eles, por exemplo, financiavam, né, não financiavam, mas eles lançavam muitos jornais, manchetes, né, em oposição ao governo Jango, né? Então, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, né, o IBAD, e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, né? O jornal Estado de São Paulo também, e a Tribuna da Imprensa, né? Eles investiam pesadamente numa oposição, em uma propaganda contrária a essas reformas de base, né? Acusando ele de que isso ia, né, acabar com o Brasil, que era uma questão, uma ligação com o comunismo, né? Então fazia toda uma demonização dessas reformas de base. O Carlos Lacerda era o grande opositor, né, do trabalhismo, né? Desde Getúlio Vargas ele era protagonista nessa oposição. Bem, então Jango começou a perceber o quê? Que ele estava ali no mar dividido, né? E que ele precisava se posicionar, né? Se ele não atendesse, né, os setores populares, ele iria ser cobrado pelas suas propostas que ele tinha apresentado, mas também os setores contrários faziam grande pressão contra essas suas ideias. Então, ele, no dia 13 de março, já de 64, né, ele promoveu um grande comício, né, pelas reformas de base, lá na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Esse comício foi gigantesco, né? 300 mil pessoas, faixas, cartazes, como a gente viu no discurso no começo. E ele basicamente fez aquele discurso defendendo a importância das suas reformas, né, para o povo brasileiro. E nesse comício ele fez duas importantes, né, medidas. Ele nacionalizou, né, todas as refinarias de petróleo, ou seja, ele tornou nacionais, ou seja, que a exploração do petróleo seria pelo Brasil, né, pelo Estado, pela empresa brasileira, e ele desapropriou terras com mais de 100 hectares no intuito de fazer reforma agrária, que tivesse numa certa distância das rodovias, né, federais. Então isso gerou, né, um verdadeiro ódio, né, à oposição. Né? A oposição se organizou de forma irada, né? Não aceitavam isso, né? Acusavam Jango, né, de
de se alinhar no contexto da Guerra Fria, o comunismo, né, os Estados Unidos, inclusive, super incomodado, inclusive financiava, né, a oposição para combater o governo Jango. E olha, não demorou 6 dias para ter a resposta, né? No dia 19 de março, todos esses setores conservadores, né, da política brasileira e da sociedade civil também, como a gente já falou antes, quem eram essas pessoas, né, contrárias, fizeram uma grande passeata, né, em São Paulo, chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O povo gosta de meter Deus, né, assim, geralmente não dá muito certo, né? Acho que Deus, ele ficou olhando assim essas manchetes, o povo fica me colocando aí para quê, né? Só para atrair, né, para enganar algumas pessoas, porque eu tô de boa aqui. Bem, a família, Deus, pátria, né? 2018? Não, 1964, né? Essa marcha, né, foi tão grande quanto o comício da Central do Brasil. E eles estavam protestando, né, contra as reformas de base, basicamente, né? Eles eram contrários à política de Jango, né? Essa grande marcha, né? Ela chegou até cerca de 300 mil pessoas. E, gente, esse já foi o encaminhamento, né, para 19 de março, dia 31 para o dia 1º de abril, né, 11 dias depois, ocorreu, né, o golpe civil-militar no Brasil. Né, quando os setores militares, né, junto com os setores civis, depuseram o presidente João Goulart e, né, declararam a vaga, né, lá na Câmara, o presidente, a vaga para a presidência do Brasil, vaga, né, e pouco depois assume, né, o primeiro presidente da ditadura militar, né, Castelo Branco. E inicia-se um período aí muito obscuro, né, em que as liberdades, né, individuais, a democracia foi morta, né. Enfim, é algo muito importante, tão importante quanto entender a ditadura civil-militar no Brasil, é entender, né, esse contexto pré-golpe, né, pré-golpe civil-militar, que envolveu todos esses setores aí e o contexto com Jango, né? Bom, gente, então vamos voltar para a questão, né? Então, aquele discurso que ele dizia, né, eles querem, né, uma democracia do ódio, da intolerância. O que é que ele estava querendo justificar com aquele discurso, João Goulart? Letra A. Conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites. Não, né? A gente percebeu que a abertura econômica, né, que ele fazia, né, não era para aderir às elites. Ele queria, na verdade, conseguir atrair, né, chegar até a população através das reformas de base, né? Impedir a ingerência externa para garantir a conservação de direitos não está de acordo com aquele contexto, com aquele discurso. Não tem nada a ver isso com conservar direitos, garantir, não, né? Letra C. Regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição. Não houve essa tentativa de regulamentar esses meios de comunicação. Pelo menos não era interesse, né, do Jango nesse sentido, né? Não era uma ditadura, né? Por enquanto ainda não era, né? Letra D. Aprovar os projetos reformistas para atender à mobilização de setores trabalhistas. Totalmente correto, né? Incrementar o processo de desestatização para diminuir a pressão na opinião pública. Não, totalmente errado, né? Pelo contrário, ele estava fazendo o processo de estatização, né? Ele estava nacionalizando, como a gente falou, a questão do petróleo, as minas. Então, letra D, né? Aprovar aí os projetos reformistas, as reformas de base, né? Para atender a mobilização aí de um setor brasileiro, que era o setor trabalhista. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Falta só mais uma questão, o tempo está avançado, mas dá tempo para a gente ver aqui rapidinho, tá? Sim, esse documentário é excelente, tá? Eu recomendo, tem no YouTube, muito bom, tá? Cabra Marcado para Morrer, é um documentário que vai falar sobre João Pedro Teixeira, Elizabeth Teixeira, né? Que eram lideranças camponesas, né? De ligas camponesas da Paraíba, na cidade de Sapé, né? E houve o assassinato dele, né? Então vai mostrar todo esse contexto aí do final do governo Jango, com o início da ditadura no Brasil. Então é um documentário muito bom que vale a pena. Ele é de 1984, né? Do grande cineasta, documentarista Eduardo Coutinho, brasileiro, né? Certo, gente? Fica a dica aí, muito boa. Então,
Para encerrar, vamos lá. Questão 66. Eu sou filho natural de uma negra africana livre da costa da mina, Nagô de nação, de nome Luísa Marim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos que não tiveram efeito. Bom, isso aí é um pequeno discurso do Luiz Gama, né? Um trecho de suas memórias, ressaltando a importância de quê? Dos laços de solidariedade familiar, estratégias da resistência cultural, mecanismo de hierarquização tribal, instrumentos de dominação religiosa, limites da concessão de alforria. Para quem não conhece Luiz Gama, né? Vale a pena mergulhar na história dele, né? Na biografia dele. Nasceu em Salvador, né? Ele era filho de um homem branco, né? Com uma negra livre. Só que, aos 10 anos de idade, ele foi vendido como escravo pelo próprio pai, né? O pai estava endividado e vendeu ele como escravo. A mãe tinha ido para o Rio de Janeiro devido a essas questões que ele fala, né? De insurreições, né? Segundo Luiz Gama, ela teria participado da revolta dos malês, né? Que teve em Salvador, mas não se sabe muito bem ao certo se foi isso. Mas ele foi criado pelo pai e vendido aos 10 anos de idade como escravo, né? E aí, aos 18 anos, ele sabia, ele tinha consciência que ele era livre, né? Ele foi vendido ilegalmente, né? Ficou como escravo esses 8 anos, né? E ele fugiu lá, né? E foi para São Paulo. E depois ele passa, como muito inteligente e autodidata, ele passa a estudar, né, direito, não como um aluno oficial. Ele queria, né, tentar ser um aluno oficial do curso de direito, mas ele foi negado até pela questão racial, questões econômicas, né? Então ele passa a ser tipo um ouvinte. Ele consegue permissão para ser ouvinte e ele estuda profundamente a legislação e ele passa a atuar como advogado, né? A defender muitos negros que tinham sua liberdade negada. Por exemplo, quando eles queriam comprar a carta de alforria e o dono negava, Luiz Gama ia lá, ia legislar por eles, né? Então ele libertou muitos negros e negras, né? É um dos grandes abolicionistas, né, símbolos do Brasil, né? Esse cara merecia um filme assim, né, belíssimo para enriquecer o nosso cinema nacional. E ele foi reconhecido, né, depois, né, já recentemente ele foi reconhecido como um advogado, oficialmente advogado, né? Então, gente, no contexto da questão, ó, né? Deixa eu só voltar aqui para... Bom, vocês já viram que é a letra B, né? Ele está ressaltando a importância da estratégia de resistência cultural. Vamos só ver aqui o discurso por quê. Ó, quando ele fala na terceira linha, ó, minha mãe era pagã, sempre recusou o batismo e a doutrina cristã, né? E lá no final ele fala, ó, ela era suspeita de insurreição, de se envolver em planos de insurreição de escravos, né, que não tiveram efeito. Então esses dois trechos estão mostrando a questão de resistência, né? Olha, uma das primeiras coisas que os negros que chegavam da África no Brasil, que eram escravos, uma das primeiras coisas que os donos faziam era batizá-los, né, e mudar o nome, dar um nome português, né? Para, simbolicamente, o que isso queria dizer? Que a partir dali agora eles tinham que seguir a fé cristã, católica, e esquecer a vida que eles tinham na África, né? Então por isso que mudava até o nome, era uma mudança simbólica, para que ele esquecesse a sua antiga vida. Claro que isso não acontecia, né? Não é à toa que vai ter, né, a cultura africana que eles trouxeram, né, resistiu a essas imposições portuguesas cristãs, né? Então, quando ele fala isso, ó, que ela era pagã e se recusou o batismo, né, é nesse sentido, de resistir culturalmente. E se aplica, por exemplo, a capoeira, né, a vários instrumentos musicais africanos, que eles eram proibidos de cantar, de dançar capoeira, mas que eles faziam de forma, né, sempre que possível, escondidos, né? A questão do sincretismo religioso, eles eram proibidos de professar a sua fé nativa, né, do candomblé, os orixás, e eles faziam sincretismo
com santos católicos, né, com padroeiros de capelas e tal. Né, colocava no santo a pessoa, a entidade de um orixá. Né? Então, aparentemente ele estava cultuando, né, a fé católica, mas ele estava, na verdade, cultuando a sua fé nativa, o seu orixá, seu santo protetor. Né? Então, gente, é essa questão, a letra B. Né? O seu trecho mostra a estratégia de resistência cultural no contexto da escravidão negra no Brasil. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Parafraseando aí Dory, né? Continue a nadar, a estudar, não desista, não desanime, tá? Lembre-se que qualquer passo que você dá, né, em prol dos seus estudos, do seu conhecimento, ele é somado, nada é perdido. Então, não desista, continue estudando, continue batalhando aí para vocês conquistarem seus objetivos, alcançarem seus sonhos. Eu agradeço para quem está me acompanhando até aqui e nos vemos na próxima aula. Valeu, pessoal, um grande abraço.